Olá, você que me acompanha pela internet, nós estamos dando continuidade ao quadro Entrevistas, falando diretamente do Parque Barigui, em frente ao Museu do Automóvel, porque hoje o nosso tema é sobre leitura e automóvel. São paixões do brasileiro? Para falar um pouquinho sobre esse tema, convidamos o produtor de TV, de teatro, apresentador do programa Fusca Show, Anderson Jader. Anderson, seja bem-vindo. E aí, tudo bom, Caio? Tudo bem? Beleza? Beleza, pessoal? Então, Anderson, fale um pouquinho sobre você. O que te motiva? A gente está vendo um Fusca aqui. Fuscão 75. Então, na verdade, sim. Eu sempre trabalhei com isso, né? Me formei no estadual como ator em 99, fui fazer bacharelado em artes cênicas na FAP. Aí depois que eu terminei, fiz uma pós em cinema e sempre fazendo teatro. Até 2005 eu trabalhava na área administrativa e fazia à noite e final de semana. Em 2005, quando eu terminei a pós, eu falei, não, vou trabalhar só com isso. Larguei mão, era gerente de banco, ganhava bem. Larguei mão de tudo e fui trabalhar como produtor, fui trabalhar na área de vídeo, fazer cinema. Aí fui galgando, virei assistente de direção, virei diretor de TV, diretor de cena, produtor executivo, que é o cara que daí comanda, né? Produzi alguns episódios para a RPC TV, para quem não conhece, é afiliado da Globo aqui no Paraná, em Curitiba, né? Cinema, trabalhei como ator. Agora estou produzindo internet, é uma coisa nova, que até então eu não tinha mexido, né? Meu irmão fala, não, faz programa para internet. Eu vi que a internet, a possibilidade dela é enorme, mais do que a TV até, porque ela alcança. Tem o pessoal que assiste no Fusca Show, no Vietnã, no Bahrein, que lá no YouTube dá Estados Unidos, Irlanda. Então, porque tem brasileiro em toda parte, né? Então, você alcança muito mais, a pessoa assiste porque ela quer. Não é que nem a TV aberta, ela tá lá, tô assistindo o programa. Aí não, ela entra no canal, assiste até onde ela dá. Por exemplo, um programa de 10 minutos, o cara assistiu só 5 minutos porque ele só gostou de 5 minutos e desligou. Então, o bom é que você tem que se exercitar o tempo todo procurando fazer um troço diferente para reter o público, para que tenha mais acesso. Então, no Fusca Show foi uma ideia que a gente teve baseada na... Isso é uma brincadeira em cima do programa do Jerry Seinfeld. Então, o comediante, ele tem um programa lá chamado Comedians in Car Get Coffee, que ele pega os amigos dele lá e leva tomar um cafezão bacana, na coleção de carro antigo que ele tem. Aí a gente resolveu, eu e o Sérgio Hortêncio, que é co-produtor, né, do Fusca Show, aí a gente resolveu fazer uma brincadeira, não era pra ser um programa. Vamos levar 3 amigos nossos comediantes pra tomar um caldo de cana no Fuscão 75, comer um pastel. E aí acabou que o pessoal gostou, ficou um talk show de entrevista, um feedback foi positivo e ficou diferente do Seinfeld, que é uma outra coisa, né? Aí eu falei, porra, vamos fazer um programa de entrevista, acho que vai ser legal e mostrar as pessoas que fazem e que fizeram aqui em Curitiba, no Paraná, primeiramente, o pessoal que vem de fora a nível nacional, e assim a gente vai entrevistando a galera. Estamos aí com 24 episódios já editados e mais 4 gravados para ir para edição. E já vai agora sexta-feira, o 22º. E esse Fusca aí, faz tempo que você tem esse Fusca? Então, o Fusca eu comprei em 2009, não foi para gravar, eu comprei para trabalhar mesmo, assim, né? Porque eu tava sem carro, tinha um Uninho, um Fiat Uno, e vendi ele porque eu bati ele, não tinha seguro, tive que vender para poder pagar o prejuízo, né? Mas você não pode, você trabalhando com produção, você não pode ficar sem carro, né? Até para algumas coisas você vai de ônibus, vai de táxi, mas você tem que ir nos lugares, visitar locação e tal, você não tem como ficar sem carro. E eu, tava sem dinheiro, eu falei, eu sempre quis ter um Fusca, né? Eu sempre quis ter um Fusquinha assim, nunca tinha tido oportunidade. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos comprar um Fusca. Daí fui eu e a Priscila, né, minha esposa, achamos isso aqui por 3.800, uma babada, assim, 3.800. E nossa, daí hoje ele tá reformado o motor dele, né? Não a lata, mas o motor dele foi reformado, né, pelo sogro do meu irmão. E hoje ele tá zeradinho, dá pra ir pra Bahia, sair daqui de Curitiba e ir pra Bahia. Mas eu comprei em 2009 e paguei 3.800 nele. Hoje não vendo nem por 200 mil. Pegou um amor? Hoje eu já não uso mais ele. Depois, né, melhorou um pouco a situação e comprou um outro carrinho. Mas hoje eu não uso mais ele, só vim hoje, né, pra gravação, e uso só no Fusca Show. Não saio com ele por aí na rua porque eu tenho medo de bater, não tem seguro, né, bater e tal, roubar. Então eu só uso pra gravação, ele fica lá tipo princesa na garagem lá. Você acredita que o Fusca seja uma paixão do brasileiro? Eu acho que sim. O Fusca é um carro assim que todo é engraçado, sabe?
Eu comentei com a minha esposa que a gente comprou um Ford Ka. E eu falei pra ela, você vai ver, ó, quando a gente comprou, se você andar de Ford Ka, ninguém vai olhar. Mas se você olhar o Fusquinha, onde a gente vai, cara, onde eu for, trocar óleo, vou botar gasolina, não tem um que não pare no Fusca, uma pessoa na rua que não para, não deu uma olhada, não pergunta, e esse Fuscão aí quer vender? Na internet mesmo, às vezes os caras colocam lá uma mensagem assim, esse Fuscão eu quero comprar, não sei o quê. Porque o pessoal gosta, ainda mais se veja. O Ford Ka que eu tenho é de 2010, ele já tá tudo riscado, já tá tudo... Esse carro aqui tem 40 anos quase, 75, então nós estamos, então tem 38 anos. Você acha que o Ford Ka chega, ou qualquer outro, né? Não tô falando mal, eu gosto do Ford Ka. Mas qualquer outro carro que foi fabricado agora, não chega a 38 anos, a 40 anos, não chega. Esse aqui vai do jeito que tá, tá tão curto, chega, vai até 200 anos, eu vou morrer, ele vai estar aqui. Então o Fusca ele é compacto, ele anda em qualquer lugar, você pega qualquer terreno, ele foi feito, né, na época da Segunda Guerra, ele foi feito para andar, não precisa de água, para andar em tudo quanto é lugar. Então é um carrinho assim que você tem um Fuscão, você tem, claro que tem que trabalhar a parte mecânica dele, né? Porque já você tem que fazer uma boa mecânica para não dar problema, não tá parando na rua aí e tal. Então tendo uma boa mecânica, eu acho que é isso aí, né? Mas eu acho que o Fusca é uma paixão nacional. E a leitura, você gosta de ler? Eu gosto de ler, porque o que acontece? Quando eu me formei como ator, o ator tem que ler muito, tem que ler muita peça de teatro, tem que ler muito livro, para ter muito conhecimento. É uma pena que só porque eu fiz o curso de ator é que eu comecei a ler. Porque na verdade acho que a leitura tem que ser estimulada desde pequena, desde criança. Né? O meu primeiro livro que eu li foi O Menino Maluquinho do Ziraldo, em 90, eu tinha 10 anos. Né? Fora aqueles coisinhas mais loucas, O Menino Maluquinho, e depois só fui ler de novo um livro bacana mesmo, que foi Dom Casmurro, de Machado de Assis, em 95, com 15 anos. Aí a partir dali que eu comecei a gostar da leitura. Eu acho que a leitura, ela abre a tua mente. A leitura faz com que você não tenha preconceitos, com que você não seja intolerante, sabe? Ela abre tua mente, ela faz com que você seja uma pessoa assim mais crítica, você olha as coisas de uma outra maneira e que você não seja enganado, você entende? Porque às vezes falta muito, você veja, às vezes a gente não sabe mexer numa máquina fotográfica, num liquidificador, porque a gente não lê o manual. É verdade. Entende? Então imagine, se não ler o manual já prejudica a gente, imagine você não ler. O que acontece? Você só ingere aquilo que as pessoas dizem pra você que é certo. Será que aquilo é certo? Você tem que ter teu pensamento crítico, né? Você tem que ler, é importantíssimo. Eu sempre costumo dizer assim que se a pessoa gosta de leitura, por que não lê aquilo que lhe interessa? Por exemplo, quem gosta de carro, por que não pegar um livro sobre carro, fotografia, aprender mais sobre ele? Porque você lendo, a princípio você lendo aquilo que você gosta, você começa a adquirir o hábito da leitura e aí você não pode pegar, eu quero ser um leitor, quero ser um intelectual. E aí você vai pegar um filósofo lá, um Nietzsche, entendeu? Eu sempre cito Nietzsche, que Nietzsche é complicadíssimo. Vai pegar um Nietzsche, vai pegar um... Aí você não vai gostar de ler, porque você vai começar a ler aquilo, não. Pega um romance, pega um Júlia da vida. Não, é verdade, você tem que começar, de algum lugar você tem que começar. O Menino Maluquinho. Machado de Assis é muito bom, apesar de ser um escritor do final do século XIX, começo do século XX, né? Ele morreu acho que em 1908, se eu não me engano. 1900. Por aí. Então, as obras dele são muito atuais. Você pega um livro do Dom Casmurro, é atual. Então, Machado de Assis é um escritor legal pra você começar a ler. Você pegar um romance aí, 50 tons de cinza, tudo bem, não é um livro cabeça, mas é um livro, você vai ler, são 3 volumes, a partir de você leu 3 volumes, você começa a criar curiosidade, aí a leitura vai te dar essa curiosidade de você ler vários temas. Eu particularmente gosto mais de biografia e livros técnicos, mas eu leio de tudo. Então, Anderson, como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você? Então é o seguinte, pessoal, é muito fácil me achar. Você vai digitar Anderson Jader lá no Fusca Show, tem no YouTube, se você colocar no Fusca Show tem o nosso canal, no Fusca Show, tem a página do Facebook, no Fusca Show também, a minha página pessoal do Facebook, que eu uso para contato profissional, vocês vão ver fotos de outros trabalhos meus, Anderson Jader. Aí tem o contato @caixotefilmes.com.br ou no fuscashow@gmail.com.
brunosfusca.com. Então não tem como, é muito fácil me achar lá. Digitou lá, vocês acham lá. Manda lá sugestão pra gente, né? Sugestões, manda as críticas. Se for crítica muito pesada, eu nem respondo. Manda lá, às vezes, né? Uma ideia, só bater um papo. Às vezes eu demoro para responder porque é muita mensagem. Como tem o programa Bruno Fusca Show, outros trabalhos e mais o livro então às vezes a gente recebe muita mensagem, demora um pouco. Mas eu sempre que posso estou respondendo, conversando com a galera, que eu acho que é importante ter esse contato. Tá bom Também, beleza? Muito obrigado. Valeu, obrigado pela entrevista oportunidade. Valeu, pessoal.